Salve! E aí, galera? Hoje no horário. No horário correto. Bom, provavelmente essa vai ser uma das aulas mais importantes de história que a gente vai ter até aqui. Junto com aquelas primeiras que a gente teve sobre o início da colonização, né? Depois, a partir de semana que vem, a gente vai entrar na parte, pelo menos para mim, mais interessante, que é o período republicano. Mas, de tudo que a gente viu até agora sobre Brasil e Império, esse é o ponto mais importante, junto com a Constituição de 1824, para a prova de vocês. A Guerra do Paraguai. Pergunta: por que isso é tão importante na prova da ESA? Simplesmente, galera, porque o Exército Brasileiro, a história do Exército Brasileiro, a gente pode dizer que ela é dividida em dois períodos. Antes da Guerra do Paraguai e depois da Guerra do Paraguai. A gente bem sabe que o Exército Brasileiro, historicamente, ele surge na Batalha dos Guararapes contra os holandeses lá no século XVII, correto? Só que o Exército, até a Guerra do Paraguai, ainda não era uma instituição governamental. O Exército passa a ser uma instituição governamental a partir da Guerra do Paraguai. Beleza? A Guerra do Paraguai, cara, se a gente fosse ter uma aula de história, vamos dizer, normal, entre aspas, a Guerra do Paraguai é um assunto muito controverso, muito polêmico. Por quê? Solano Lopes era ditador, não era ditador. O Brasil devia ter entrado na guerra, não devia. A Tríplice Aliança foi justa, foi injusta. Isso tem muito a ver com ideologia política. Então, tudo que tem a ver com ideologia política, com polarização política, vocês bem sabem. Dá treta. Só que aqui, ideologia política não nos interessa. O que nos interessa é a prova da ESA. Então, independentemente de viés ideológico, tá ok? A gente vai ver na aula de hoje o que cai na prova de vocês. O que significa, qual a opinião, se foi certo, se foi errado, se devia ter lutado, se não devia, isso não importa. O que importa é o que cai na prova. Então, vamos lá. Como toda a Guerra do Paraguai, ela teve os seus antecedentes, ela teve os seus motivos para acontecer. Ninguém olha para a cara do outro um dia e cisma de trocar tiro do nada. Talvez hoje em dia, mas isso é outra história. Os principais motivos para o acontecimento da Guerra do Paraguai. A gente vai ter lá no topo desses motivos a questão platina. O que seria essa questão platina? Seria a disputa pelo acesso à Bacia Platina. Lembra da Bacia Platina que a gente estudou nas aulas de geografia sobre bacias hidrográficas? Rio Paraguai, Rio Uruguai, Rio Paraná? Pois é, essa região ela é alvo de disputa desde muito antes dessa época. Depois da independência dos países latino-americanos e também da independência do Brasil, essa disputa platina, da região platina, ela ficou ainda maior. O Brasil, ele tinha acesso a essa bacia platina, né? Ele tinha alguma liberdade de navegação. E o Brasil, ele pretendia permanecer com esse acesso à Bacia da Prata. Por quê? Porque o Brasil, pro lado leste, ele tem o seu litoral, né? A sua saída para o mar. Agora, pro lado oeste, não. A gente é colado ali em todos os nossos vizinhos sul-americanos. Então, o Brasil manter uma liberdade de navegação no Rio da Prata é até uma questão de proteção militar às fronteiras do oeste, ok? Além do Brasil, a Argentina, obviamente, também tinha interesse nessa região platina. Lembra que a gente viu quando estudou o Primeiro Reinado que Brasil e Argentina guerrearam, né, para ver quem mantinha a posse da colônia de Sacramento, que tinha se tornado a província Cisplatina, que depois se tornou o Uruguai em 1829, não é? Então, aliás, até uma curiosidade, me fizeram essa pergunta numa aula que eu dei na turma do primeiro ano. Por que o Brasil e a Argentina são rivais hoje? Brasil e Argentina, a rivalidade Brasil e Argentina não tem a ver com futebol. Ela vem desde essa época aí da Guerra Cisplatina. E lógico que outros episódios foram fomentando essa rivalidade, mas ela começa a partir desse momento.
E a Argentina, mesmo depois do Uruguai independente, a Argentina ainda pretendia anexar o Uruguai, tentar anexar o Uruguai ao seu território, exatamente pela mesma razão, o acesso ao Rio da Prata e a saída ali para o mar. O Uruguai, que se tornou independente em 1829, como eu já disse, a sua república ela se dividiu em dois partidos. Havia o Partido dos Blancos e o Partido dos Colorados. Era algo muito semelhante aos liberais e conservadores que a gente tinha no Brasil nesse momento. A gente pode comparar os brancos aos conservadores, aos centralistas, e os colorados aos liberais, aos descentralistas. Descentralistas, nem sei se isso existe, agora existe, eu falei existe. Os blancos, eles eram a elite rural do Uruguai. E nesse momento, é bom que vocês entendam, nesse período, aí da década de 1830, 1840, os blancos eles tinham a maior proximidade com o governo argentino. O governo argentino liderado pelo presidente Juan Rosas. E os colorados, que eram semelhantes, vamos dizer, aos liberais, eram a elite urbana, eram os comerciantes. E eles tinham uma maior proximidade com o governo brasileiro. A Argentina, como eu disse, nesse período era governada por Juan Rosas, e o Uruguai por Manuel Uribe, e o Brasil, como nós sabemos, por Pedro II. Em 1851, acontecia algumas disputas, quase que estourou uma guerra civil. Há controvérsia se a guerra civil realmente estourou ou não, mas a gente pode dizer que haviam essas disputas políticas entre blancos e colorados no Uruguai, elas acabaram tendo uma intervenção militar do Brasil, né? O presidente Uribe, do Uruguai, ele era do Partido dos Blancos, em oposição ao Brasil. Esqueci de ligar a internet de novo. E o que o Brasil faz? O Brasil faz essa intervenção militar no Uruguai, derruba o presidente Blanco e ajuda José Rivera, que era um dos líderes do Partido Colorado, a subir ao poder no Uruguai. Tá, professor. O que o Paraguai tem a ver com essa história? Espera que eu vou chegar lá. Vocês acham que os problemas acabaram aí? Não, não acabaram. Passaram-se alguns anos. Na década de 1860, pioram os conflitos que já ocorriam na fronteira entre Rio Grande do Sul e Uruguai. E essas disputas no ano de 1864, elas ficam muito acirradas. Começam a acontecer alguns conflitos armados entre os dois lados. A Argentina agora tem um outro presidente. O presidente da Argentina agora é o Bartolomeu Mitre. E diferente do presidente anterior, Bartolomeu Mitre era aliado dos brasileiros. Essa treta que tinha ali na fronteira Rio Grande do Sul-Uruguai, ela é resolvida pelo Brasil. Pelo governo brasileiro, né? O governo brasileiro, mais uma vez, faz uma nova intervenção militar no Uruguai. Essa intervenção militar ela vai ser liderada pelo Mena Barreto e pelo almirante Tamandaré. Então, vai ser a segunda intervenção militar que o Brasil vai fazer no Uruguai, no ano de 1864. O presidente do Uruguai nesse período era o presidente Atanásio Aguirre, que era do Partido dos Blancos. Atanásio Aguirre é retirado do poder nessa intervenção militar que o Brasil faz no Uruguai, e quem sobe a presidência do Uruguai é o Venâncio Flores, que era do Partido Colorado, né? Que nós já sabemos que era um partido aliado do Brasil. O Aguirre, ele foge, eu digitei Mitre aí, mas foi uma digitação. Perdoe-me. Agora que eu percebi. O Aguirre, ele foge do Uruguai e vai pedir ajuda ao Solano Lopes. Quem era Solano Lopes? O presidente do Paraguai. Agora os paraguaios entram na confusão. Solano Lopes, uma galerinha de viés mais à esquerda não gostam de usar o termo ditador em relação quando se refere ao Solano Lopes. Mas assim, galera, isso não tem a ver com ideologia, né? Isso tem a ver com Constituição. Se um cara muda a Constituição para permanecer no poder quase que perpetuamente,
ele é um ditador. Né? Assim foi Solano Lopes, assim foi Pinochet no Chile, assim foi Chávez e El Maduro na Venezuela, assim foi o Vargas no Brasil. Se você altera a Constituição para permanecer no poder e não ser substituído, você se torna um ditador. Se o seu governo é bom ou ruim, isso é outra história. Né? Isso é outra conversa. Mas o Solano Lopes era um ditador no Paraguai. E o Solano Lopes era um aliado do Partido Blanco no Uruguai. Né? Por isso que o Aguirre vai até o Paraguai e pede ajuda a ele. Qual o interesse o Solano Lopes tem no Uruguai? Se vocês observarem aqui de novo naquele mapa que eu coloquei, a gente percebe aqui que o Paraguai ele não tem exatamente uma saída para o mar. Né? Então, esse acesso da Bacia Platina era muito importante para o Paraguai por causa disso. A Bacia do Rio da Prata era o acesso que o Paraguai tinha ao mar. Então, o interesse do Solano Lopes em ter algum controle ou pelo menos alguma influência no Uruguai era por causa dessa saída para o mar pelo Rio da Prata. A partir disso, a guerra realmente começa. Em 11 de novembro de 1864, o Solano Lopes ele cisma de arrumar confusão com todo mundo. Primeira coisa que ele faz, ele vai aprisionar um navio brasileiro que passava pelo Rio Paraguai e que levava o governador da província do Mato Grosso. O navio, se eu não me engano, era o navio Marquês de Olinda. Ele vai aprisionar esse navio e um mês depois disso ele vai invadir o Mato Grosso, tomar o Forte de Corumbá e vai tomar a cidade de Cuiabá. Aí ele já arruma uma treta com o Brasil. Não satisfeito, o Solano Lopes ele vai pedir ao presidente da Argentina, ao Mitre, para passar pela Argentina para poder invadir o Brasil. Como o Mitre era aliado do Brasil, ele negou esse acesso ao Solano Lopes. Só que ele não quis saber, invadiu a Argentina e passou assim mesmo. Não satisfeito por simplesmente invadir e passar pelo território argentino, ele vai invadir a região de Corrientes da Argentina. Ou seja, arrumou treta com o Brasil, agora arrumou treta com a Argentina também. Passando por ali, ele vai invadir o oeste do Rio Grande do Sul. Quando ele consegue tomar uma parte do território gaúcho, ele começa também a invadir o Uruguai para tentar reestabelecer o governo do Aguirre. Ou seja, ele criou uma treta com o Brasil, ele criou uma treta com a Argentina e agora criou uma treta com o Uruguai. Brother, acabou a paciência, não dá mais. Brasil, Argentina e Uruguai resolvem se unir e declarar guerra contra Solano Lopes. Na verdade, Solano Lopes já tinha declarado guerra a eles, né? No momento em que invadiu seus territórios. Os três países vão se unir e vão formar a famosa Tríplice Aliança, onde a gente vai ter de um lado o Brasil, na figura de Dom Pedro II, junto com a Argentina de Bartolomeu Mitre, junto com o Uruguai de Venâncio Flores. E do outro lado, o Paraguai de Solano Lopes. O cara devia estar se achando muito para declarar guerra sozinho contra 3 países aliados. Mas enfim. Um ponto importante e questão da ESA, galera. As lideranças dos países nesse conflito. É óbvio que o exército paraguaio era liderado pelo Solano Lopes. Né? Agora, do lado da Tríplice Aliança, Bartolomeu Mitre, que era o presidente da Argentina, ele ficou encarregado de liderar os exércitos da Tríplice Aliança nos conflitos que acontecessem na Argentina ou em solo inimigo, ou seja, no Paraguai. O Venâncio Flores, presidente do Uruguai, ele iria liderar os conflitos que acontecessem em solo uruguaio. E no Brasil, quem vai liderar o Dom Pedro II? Não. Por quê? Dom Pedro II não tinha nenhuma experiência militar. Então ele delegou a liderança dos exércitos brasileiros, das forças brasileiras, aos seus chefes militares. Então a gente vai ter, até 1866, o exército brasileiro vai ser liderado pelo general Osório, que hoje é o patrono da cavalaria do exército. A partir de 1866 até 1869, vai ser liderado pelo então Marquês de Caxias, que seria elevado a Duque de Caxias após o seu cumprimento na guerra.
né, o patrono do exército brasileiro. E no ano de 1870, o Duque de Caxias ele vai sofrer de uma doença e quem vai assumir o comando do exército brasileiro vai ser o Conde D. O Conde D era marido da princesa Isabel, genro do imperador Dom Pedro II. Então o Dom Pedro II já estava com uma ideia de passar o trono para sua filha e para o marido dela, então ele começa a querer promover um pouquinho o nome do genro dele, né, que assumiria o trono brasileiro junto com sua filha depois que ele morresse ou abdicasse do trono, ou sei lá o que ele pretendia fazer. A Marinha Brasileira, ela primeiro foi liderada pelo almirante Tamandaré até o ano de 1866. Em 1866 o comando vai ser trocado, daqui a pouco a gente vai entender por quê. E quem vai assumir vai ser o almirante Barroso, o grande herói almirante Barroso. Vai assumir até o fim da guerra em 1870. Beleza? Esse slide precisa estar bem fixado na cabeça de vocês. Isso é importante para a prova. Para a gente não ficar perdendo muito tempo com todas as nuances, com todos os conflitos, com todos os percalços, evoluções e involuções da guerra, a gente vai focar somente nas batalhas mais importantes do conflito e que já caíram na prova de vocês. A primeira que a gente vai ver é a chamada Batalha de Riachuelo, que aconteceu em 1865. Nessa Batalha de Riachuelo, as tropas elas foram lideradas pelo almirante Barroso, né? Por isso que ele, como eu disse, se tornou o herói almirante Barroso e depois, condicionado por essa vitória na Batalha de Riachuelo, o almirante Barroso ele vai acabar assumindo a marinha alguns anos depois. A Tríplice Aliança ela vai, nessa Batalha de Riachuelo, tomar de volta todos aqueles territórios que o Solano Lopes tinha invadido. O Solano Lopes, como a gente viu, tinha invadido o Mato Grosso, depois ele invadiu Corrientes, tinha invadido o Rio Grande do Sul e estava invadindo Montevidéu. Então essa Batalha de Riachuelo ela vai servir para tomar de volta esses territórios que o Solano Lopes tinha invadido nos territórios brasileiros, argentinos e uruguaios. Depois, no ano seguinte, 1866, a gente vai ter a Batalha de Tuiuti. Depois de tomar de volta seus territórios, a Tríplice Aliança ela vai invadir o Paraguai. Lá no Paraguai, após invadir, eles vão enfrentar uma grande resistência do exército de Lopes. Só que não adianta, porque a Tríplice Aliança ela vence essa Batalha de Tuiuti. E o exército do Paraguai tem uma baixa gigantesca depois dessa batalha. Depois, no mesmo ano, em 1866, a gente vai ter a Batalha de Curupaiti. A Tríplice Aliança, depois da vitória na Batalha de Tuiuti, ela tenta tomar o Forte de Curupaiti, no Paraguai. Só que lá, diferente do que eles esperavam, eles tomam uma surra do exército paraguaio. Embora o exército paraguaio tenha sofrido essa baixa na Batalha de Tuiuti, o Solano Lopes ele conseguiu montar uma estratégia de guerrilha e ele encurralou no processo de invasão da Tríplice Aliança, ele consegue encurralar o exército da Tríplice Aliança e dar uma surra no exército brasileiro, uruguaio e argentino. Isso faz com que a Tríplice Aliança acabe recuando. Até então, a Tríplice estava por cima. Ganharam a Batalha de Riachuelo, ganharam a Batalha de Tuiuti, a confiança estava lá em cima. Quando eles tomam essa surra no Forte de Curupaiti, as coisas começam a mudar. Essa imagem aqui é o quadro mais famoso quando a gente procura alguma coisa sobre a Guerra do Paraguai. Inclusive, se eu não estou equivocado, esse quadro está no Museu Histórico Nacional. Eu não lembro agora se ele está no Museu Histórico Nacional ou no Museu de Belas Artes. É porque a última vez que eu visitei os dois no mesmo dia. Então agora eu não lembro em qual dos dois ele está. Eu tenho quase certeza que é no Museu Histórico Nacional. Mas enfim, isso é um detalhe. Como eu falei, até enquanto eles estavam ganhando, estava tudo numa boa. Depois da primeira derrota, os desentendimentos começam a acontecer. Dom Pedro II, por causa da baixa que o exército acabou tendo na derrota da Batalha de Curupaiti, ele convoca a Guarda Nacional para entrar na guerra e auxiliar o exército. Só que a Guarda Nacional simplesmente fala: não tô afim. E não vão. Diante dessa recusa,
o governo brasileiro ele começa a tentar pensar em novas soluções para reforçar o exército. No meio disso tudo, o Uruguai simplesmente abandona a guerra em 1866. Brasil e Argentina agora estão sozinhos. O Uruguai passava, na verdade, nesse período, por uma guerra civil. Então, o que eles fizeram foi algo parecido com o que a Rússia vai fazer na Primeira Guerra Mundial, em 1917. A Rússia começa a ter a sua revolução interna e abandonam a guerra. O Uruguai vai fazer exatamente a mesma coisa em 1866. Por causa da derrota na Batalha de Curupaiti, os comandos do exército são trocados, como a gente viu ainda há pouco na questão das lideranças. Vai sair da liderança do exército o general Osório e ele vai ser substituído por Caxias, então Marquês de Caxias. E na marinha vai sair o almirante Tamandaré e o herói da Batalha do Riachuelo, o almirante Barroso, vai assumir o comando da Marinha do Brasil. Duque de Caxias ele começa a tentar reformular o exército brasileiro. E ele diz para o imperador que para isso ele precisa de grana, ele precisa de recursos. Então o que o imperador faz? O imperador começa a pegar empréstimos com a Inglaterra para poder atender esses pedidos do Duque de Caxias, para poder reforçar o exército brasileiro. Além dessa reformulação, o imperador ele vai criar uma campanha de alistamento voluntário para a guerra. Vai ser a chamada campanha dos voluntários da pátria. A gente falou mais ou menos sobre isso na aula passada. E a maior parte desses voluntários da pátria eram escravos. Esses escravos eles se alistavam no exército com a promessa de serem alforriados, o que realmente acontecia. No ato do alistamento, eles recebiam a carta de alforria. Depois gerou aquela situação que a gente viu na aula passada, aquele antagonismo, que os negros voltaram da guerra como heróis, os conseguiram sobreviver, voltavam livres, mas a família deles continuava como escravos. E isso foi um dos motivos que fez com que o imperador Dom Pedro II perdesse ainda mais popularidade, e o fim da história a gente viu na aula passada. E nesse período, depois da derrota lá em Curupaiti, a guerra ela passou por um período de trégua, entre aspas. Entre 66 e 67 a gente vai ter esse período sem combates na guerra. Depois desse período de trégua, em 1868, a exemplo do Uruguai, a Argentina também vai abandonar o conflito, ou seja, o Brasil está sozinho na guerra contra o Paraguai. Duque de Caxias tem que correr. Ele começa a planejar a tomada do Forte de Humaitá. O Forte de Humaitá era o principal ponto estratégico do exército paraguaio. E ele, no seu projeto de reformulação do exército, ele começa a planejar essa invasão. Assim, no ano de 1868, logo depois que a Argentina abandona a guerra, o exército brasileiro volta a se mover na direção do Paraguai, volta com as suas investidas. Em setembro de 1868, o exército brasileiro vai conseguir colocar em prática o plano de Duque de Caxias. Vai tomar o Forte de Humaitá e vai começar a tomar a capital Assunção. Vai começar a progredir para tomar a capital Assunção. Alguns meses depois, no final do mês de dezembro, vai acontecer a chamada Dezembrada. O que foi isso? O exército brasileiro vai passar os últimos dias do ano em solo inimigo, guerreando e tomando o solo inimigo. Eles passaram o Natal e a virada do ano em solo paraguaio. E essa investida do exército brasileiro nessa época do ano ficou conhecida como Dezembrada. Na virada do ano, 68 e 69, no dia 1º de janeiro de 1868, o exército brasileiro finalmente chega até a capital Assunção para vencer a guerra. Só que o Solano Lopes faz o quê? Ele foge. Só que ele não simplesmente foge e aceita sua derrota. Ele foge e manda que os cidadãos paraguaios peguem armas e continuem lutando pelas forças paraguaias. Aí em 1870, a guerra ela continuou com essa não rendição do Solano Lopes. A guerra ela continuou por mais um ano, o conflito acontecendo ali em solo paraguaio. Aí em 1870, como a gente viu ainda há pouco, o Duque de Caxias ele vai adoecer e o comando do exército brasileiro vai ser trocado. Vai sair o Duque de Caxias e vai entrar o Conde D, que era genro do imperador Dom Pedro II.
A guerra durou mais esse período de 1 ano, até que o exército consegue tomar definitivamente a capital, Assunção. E no dia 1º de março de 1870, a guerra teve o seu fim. Na Batalha de Cerro Corá, Solano Lopes foi encontrado e foi assassinado pelo cabo Francisco Lacerda, o famoso Chico Diabo, né? O grande Solano Lopes foi assassinado por um cabo. Respeita o cabo do Exército Brasileiro. E assim, a Guerra do Paraguai tem um fim, com o Brasil saindo como vencedor. Viva o Exército de Caxias! Então, galera, esses são os principais detalhes que vocês precisam saber para a prova de vocês. Guerra do Paraguai é um assunto recorrente em SpaceX, em ESA. E eu acredito que agora vocês entendem melhor por quê. Beleza? Então, por hoje é isso. Daqui a pouco eu vou postar a correção das questões. Qualquer dúvida que vocês ainda tenham, podem mandar que a gente está aqui para isso. Valeu? Até a próxima!